Olá, boa tarde a todos no escritório regionais, nos municípios do estado de Mato Grosso. Nós vamos começar então a tarde hoje, vamos falar sobre vigilância epidemiológica e hospitalar da tuberculose. Iniciamos a gravação agora às 2h16, né? Começamos às 2h15, 2h16 estamos iniciando a gravação. Vou passar para vocês agora ato da apresentação, onde nós daremos ênfase à apresentação que ficará aqui do lado. E aqui em cima, por favor, vocês insiram para a gente todas as dúvidas. Lembrando que a nossa dinâmica é a apresentação e após a apresentação estará aberto a perguntas. Todas as perguntas deverão ser realizadas aqui pelo bate-papo, em cima aqui. A nossa lógica é primeiro apresentação, depois pergunta, mas se o palestrante resolver em algum momento solicitar a pergunta de vocês, vocês podem estar fazendo também aqui no bate-papo. Agora, sem mais delongas, vamos chamar aqui para vocês a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Simone Escudeiro, que vai falar com vocês hoje sobre vigilância epidemiológica hospitalar da tuberculose. Simone, vem para cá. Certo? Para mim, gente, vocês estão ouvindo Simone. Simone, fala boa tarde para todos. Oi, gente, boa tarde. Estão ouvindo você. Me dão um ok se estão me ouvindo bem. Ai, deixa eu me ajeitar também. Joia? Podemos começar, então? Oi, boa tarde, boa tarde. Então, vamos lá. Hoje eu vim para falar com vocês em relação à vigilância epidemiológica e hospitalar da tuberculose. Alguns colegas eu vi que já trabalham na área, outros não tivemos tanto contato, mas vamos dar início, então. Fico aqui. Ok. Então, vamos lá. Os objetivos da vigilância epidemiológica para a tuberculose. Por que a gente relaciona... Geralmente, nós relacionamos apenas as ações de controle, que são as ações de assistência. Né? Nós deixamos, às vezes, algumas ações de vigilância epidemiológica, às vezes elas ficam um pouco a desejar, mas assim, o objetivo maior da vigilância para a tuberculose seria a gente estar conhecendo a magnitude da doença. Que seria isso? Seria nós conhecermos em que situação está a doença da tuberculose, no caso, no nosso município, no nosso estado, na nossa realidade, na nossa área de abrangência enquanto PSF, ou na nossa realidade enquanto hospital. Saber os dados de morbidade e mortalidade, quer dizer, eu tenho alguns casos que são com infecção, nós temos algumas realidades, está tendo muito óbitos. Então, assim, eu conheci a minha situação, saber dessa distribuição, aonde estão acontecendo esses casos, né? Estão acontecendo numa determinada área, num determinado bairro, num determinado município, aonde estão acontecendo, quais são os fatores de risco e tendências desse caso, quer dizer, o que está interferindo para esses casos de tuberculose? São contatos que eu estou deixando de examinar, são buscas ativas que eu não estou realizando, quer dizer, eu não estou dando subsídio para essas ações de controle. Então, esse é o maior objetivo da vigilância para a tuberculose. É eu conhecer a minha situação, saber onde esses casos estão, quais são os fatores que estão interferindo para esses casos acontecerem ou não numa determinada área, para com que eu possa estar intervindo em relação às ações de controle. Eu relacionei algumas ações que são primordiais para a gente trabalhar a tuberculose em relação à vigilância. Primeiro, a investigação de caso. Nós temos a notificação, a vigilância domiciliar, que basicamente a gente acaba relacionando somente com assistência, mas ela é uma ação de vigilância. O exame de contato, a vigilância específica dos hospitais, que é um dado importantíssimo que nós estamos batendo muito forte nessa tecla agora. A vigilância em outras instituições. Quais seriam essas outras instituições? Seriam os presídios, os albergues, população indígena, enfim, outras instituições, às vezes que não só a área de saúde. A vigilância da infecção tuberculosa, que hoje é denominada como infecção latente para tuberculose, e, logicamente, o acompanhamento e encerramento desses casos. Eu vou estar frisando sobre cada um, para ver se a gente consegue deixar muito claro essas questões. Investigação de caso e notificação. Primeiro, o que é um caso suspeito, para a gente poder falar sobre tuberculose. Tuberculose, o caso suspeito a gente diz que é a definição clara.
é todo indivíduo que tenha sintomatologia clínica sugestiva de tuberculose. Aqui nós especificamos a tuberculose pulmonar. Não quer dizer que nós vamos trabalhar apenas vendo os casos pulmonares. Lembrando, nós temos a tuberculose pulmonar e a extrapulmonar, bem como temos a pulmonar e mais extrapulmonar, né? Então, assim, o nosso foco maior para a saúde pública seria a tuberculose pulmonar por conta da transmissibilidade. Mas isso não significa que nós tenhamos que passar batidos outros casos, ok? Então, vamos lá. Caso suspeito é todo indivíduo que tenha sintomas de tuberculose pulmonar, quer dizer, um sintomático respiratório que tenha tosse com expectoração ou não, né? Porque nós temos casos que às vezes chegam sem sintoma de expectoração, sem o catarro propriamente dito, né? Então, nós temos a tosse com expectoração ou não, por 3 semanas ou mais. Nós temos, dependendo da população que nós vamos estar trabalhando, esse período aqui ele é um pouco mais curto. Por exemplo, população prisional, a gente trabalha com período de 2 semanas. População indígena, população também vulnerável, a gente trabalha com período de 2 semanas. Em média, o manual nos diz 3 semanas ou mais. Que tenha suspeita através do raio-x de tórax, quer dizer, sugestivo ou não, que tenha talvez, seja contato de tuberculose pulmonar, às vezes é um parente ou não. Contato não necessariamente precisa ter o parentesco, apenas ele pode coabitar no mesmo local, né? E pessoas com qualquer outra patologia ou condição predisponente, quer dizer, uma co-infecção, um diabetes, fumante. Então, tudo isso, uma tosse num determinado indivíduo fumante, pode ser apenas do cigarro, mas pode ser tuberculose. Uma tosse no indivíduo diabético pode ser uma outra patologia, mas tem que se pensar na tuberculose. Então, o que nós definimos como caso de tuberculose? É todo indivíduo com diagnóstico bacteriológico confirmado, através da baciloscopia do escarro ou da cultura, que um dos dois tem que ser positivos. Essa é a nova definição que nós temos para a tuberculose. E o indivíduo com diagnóstico baseado em dados clínicos e epidemiológicos. O que é isso? Às vezes a baciloscopia de escarro ela é negativa, mas ele tem toda a sintomatologia de tuberculose. Quer dizer, quais são os sintomas? Tosse, emagrecimento, falta de apetite, febre vespertina, suor demais, enfim, são os sintomas clássicos para a tuberculose. Às vezes ele tem esses dados clínicos ou às vezes também tem a questão epidemiológica. Quer dizer, ele pode ser contato de tuberculose, pode ser num preso, pode ser profissional de saúde, então isso também interfere, não é uma tosse simplesmente, né? Sim, lembrando aqui que algumas outras aulas já foram feitas anteriormente, né? Em relação a diagnóstico, em relação a diagnóstico diferencial, a parte de tratamento, a oficina operacional que foi dada, então, assim, uma continuidade. Então, quando e como vamos fazer a investigação para a tuberculose? Quando houver a suspeita do caso, eu vou investigar, tá? Quando houver sintomático respiratório ou não, eu também devo investigar. Lembrando, sintomático respiratório, 2 ou 3 semanas de tosse. É o primeiro ponto pacífico para se pensar em tuberculose. Deve-se fazer a solicitação dos exames para confirmação diagnóstica. Quais são? A princípio, o nosso carro-chefe é a baciloscopia do escarro. Outro detalhe, são 2 amostras para diagnóstico. Relembrando também das aulas anteriores, 2 amostras de diagnóstico. A primeira, no momento da suspeita, na minha unidade, no meu PSF, centro de saúde, qual seja a unidade, e a segunda amostra no dia seguinte, dando aquelas devidas orientações para a coleta do material, né? Que é o quê? O paciente tem que colher em jejum, de preferência fazer só aquele enxágue da boca, para não correr o risco de restos alimentares na amostra. E outro exame que é sensível para a tuberculose, que é a cultura escarro e o teste de sensibilidade. O raio-x de tórax, ele é um exame que também é um exame complementar. Ele auxilia muito quando é caso de tuberculose extrapulmonares ou no caso de um diagnóstico diferencial. Eu coloquei como detalhe aqui, nunca esquecer de registrar. Nós temos passado em várias assessorias, em vários momentos com os colegas em municípios e durante o estado, e muitos sem registro de prontuário, sem as devidas colocações, e é um dado importante para a vigilância, a gente ter sempre o registro, se é prontuário, se é cartão, se é naquela caderneta, enfim, registra sempre. Quando e como eu vou notificar a tuberculose? Primeiro, eu vou investigar.
Quando confirmado, eu devo notificar e devo investigar o caso de tuberculose. Para quem conhece a ficha de notificação, nós temos a ficha de notificação do SINAM, que é quando eu vou notificar o caso, tá? Que é aquela que vem pré-numerada, que é emitida pelo Estado. E quando eu vou investigar, quando for um caso confirmado, ok? Simplesmente o caso de tuberculose confirmado, eu notifico e investigo. Eu tenho um prazo, enquanto unidade notificadora, um prazo de 1 semana para com que essa ficha seja preenchida corretamente, todos os campos, eles não estão ali aleatórios, eles devem ser todos preenchidos e encaminhar para a vigilância do município, né? Cada município tem sua realidade, a sua estratégia de trabalho, fluxos pré-definidos já. Então, assim, aquele onde o município trabalha a vigilância juntamente com a atenção básica, encaminha para a Secretaria de Saúde. Ou não. É separado, encaminha para a vigilância. Então, esse fluxo é interno. O importante é que ele tem que chegar aonde tem que ser digitado, que é a primeira fonte que vai digitar no SINAM. Aí, com isso, que a gente consegue estar prevendo o quê? Os insumos, os medicamentos, a Secretaria de Saúde prevê a quantidade de coletores, os impressos, enfim, tudo quanto é registro, insumos e medicamentos é com base tudo em cima das notificações, ok? E os casos suspeitos, ele deve ser examinado, primeiro eu vou confirmar ou descartar o caso, tá? Isso aqui vale muito principalmente para os hospitais. Tem mais na frente um tópico específico de hospital, mas só lembrando, eu tenho que notificar, eu tenho que examinar esse caso suspeito de tuberculose que entrou na minha unidade hospitalar ou unidade básica. Confirmou, investigo e caminho para ser digitado e inicio o tratamento. Não confirmou, aí eu descarto, ok? Na notificação de suspeita é importante considerar se foram realizados os exames. Então, como é que eu vou pegar essas informações? Se for a nível hospitalar, eu tenho os prontuários, logicamente. É o profissional que vai estar acompanhando, o profissional médico, quem está conduzindo, quem está tomando a conduta desse caso, que vai estar me dando subsídios para dizer é ou não tuberculose. Tá joia? E quando e como notificar ainda, dando continuidade. A notificação dos casos ela é obrigatória. Então, assim, aqui eu estou voltando a repetir porque é um dado importante. Todas as unidades têm que notificar o caso de tuberculose. Tá? Seja PSF, centro de saúde, as unidades de pronto atendimento, no caso onde tiver, as policlínicas, os hospitais, inclusive outras, por exemplo, Cuiabá notifica, Cuiabá e Várzea Grande, as unidades prisionais notificam, eu acredito que Rondonópolis e Sinop, Água Boa, as unidades prisionais também notificam. Então, assim, quando eu coloco entre outras, são outras que vão sendo classificadas também como fonte notificadoras. Então, elas também entram como fonte notificadora para a tuberculose. São utilizados alguns sistemas de informação nós utilizamos. É importante a gente reforçar um pequeno detalhe. Quando nós falamos em vigilância, nós não falamos apenas na digitação de dados no SINAM. Não se resume apenas a isso, né? Logicamente, nós temos que repassar essas informações através de sistemas, porque ela não pode ficar a nível local. Ela tem que ser repassada para o escritório regional, para a Secretaria Municipal, a Secretaria Municipal para o escritório regional, seguir um fluxo para o Estado e para o Ministério e daí para frente. Porque é com base nessas informações que o município, o Estado, o Ministério, enfim, cada instância tem as suas obrigações em relação a isso. Então, alguns sistemas que são os que mais nós trabalhamos em relação à tuberculose. Se algum município trabalha com outro, consegue relacionar, ótimo, perfeito, mas esses são os que nós realmente não temos como não estar acompanhando enquanto vigilância, que é o SINAM, que serve para todo e qualquer agravo, não só a tuberculose, né, como a maioria deve ter conhecimento, que é o Sistema Nacional de Agravos de Notificação, a tuberculose está inclusa nesse sistema de informação, o CH, que é o Sistema de Informação Hospitalar, que é onde nós recebemos as fichas, a informação que o caso esteve internado em determinado hospital ou não, né, para tomar providências durante a internação, principalmente em relação a medicamentos, a biossegurança, a conduta para a equipe de saúde que está acompanhando esse caso, e pós-alta é importante, e o sistema de mortalidade por conta dos óbitos, seja por tuberculose ou por outras causas, né? Esse CIT-TB que eu coloquei aqui é um sistema de informação que quem trabalha com ele basicamente é o SERMAC, que é o nosso centro de referência, que é o sistema de informação
de tratamentos especiais à tuberculose. O que ele vai estar notificando aqui e acompanhando? Os casos de tuberculose que iniciam com tratamentos especiais. Nós trabalhamos hoje, como já foi dito em algumas aulas anteriores, vocês devem ter assistido, acompanhado, nós temos hoje o caso de tuberculose, os medicamentos, o tratamento é o esquema básico. Né? Então, todo esquema que não se enquadre nesse esquema, são tratamentos especiais. Nós não liberamos mais os medicamentos, os insumos, enfim, simplesmente ele tem que ser notificado pelo CIT-TB e acompanhado, e aí corresponsabilidade com os municípios. Tá? Não que o paciente tenha que ficar no SERMAC propriamente dito, mas ele tem que ser acompanhado pelo SERMAC, porque ele é notificado por lá, alguns medicamentos são liberados por lá, então tem todo um protocolo. Além dos diversos instrumentos e registros que nós já utilizamos, que são padronizados pelo Programa Nacional. Alguns deles eu relacionei mais adiante, a gente pode estar falando mais para frente. Mas são os mapas de medicamentos, são as fichas de transferência e encaminhamento, as cadernetas, aquela carteirinha que a gente utiliza para acompanhar o tratamento supervisionado de paciente do TDO, que a gente utiliza, que é o tratamento diretamente observado. Alguns outros a gente lembra mais para frente. Essa daqui é a nossa ficha de notificação e investigação específica da tuberculose. Alguns de vocês, eu não sei se já têm conhecimento. Um pouquinho. Aqui é a ficha de notificação e investigação, e já é a nova, nós já estamos utilizando essa nova. Os municípios, todas as unidades já têm que ter acesso a ela, né? Uma coisa importante aqui é o número da notificação. Esse número, ela não vem pré-numerada, né? Esse número aqui é o que vem no SINAM, que é aquela fichinha que eu falei da notificação do SINAM. Então, eu vou copiar esse mesmo número da ficha do SINAM e repasso para a ficha de notificação e investigação. Então, seria aqui. Né? É o mesmo númerozinho do sistema do SINAM. Eu vou passar para cá e a gente coloca aqui. Isso. Tá joia? É o mesmo número que você vai estar recebendo. Tá bom? Aí a gente vai mais adiante, que é o próximo campo. A gente vai detalhar bem essa ficha, porque aqui, né? Tá. A gente vai detalhar bem essa ficha, porque ela é o que a gente mais basicamente tem dificuldade com elas. A gente tem que estar lembrando uma questão importante para a ficha de investigação, não só para tuberculose, para todo e qualquer agravo, em relação à consistência e completitude. O que é isso, Simone? A consistência é eu fornecer uma informação, um dado, esse dado ele tem que ser consistente com aquilo que eu estou dizendo. Por exemplo, um paciente extrapulmonar com baciloscopia positiva. Então, ele não é só pulmonar. Não, extrapulmonar, então ele não é só extrapulmonar. Um paciente com AIDS sem HIV. Então, provavelmente, o HIV tem que ser positivo. Então, tem algumas questões que eles estão relacionados. Estado importante. Um paciente masculino preenchido gestante. Um paciente, entende? Então, assim, são campos que fazem toda a diferença. E a completitude nada mais é do que o quê? Como eu disse anteriormente, todos os campos não estão aí por acaso. Eles estão aí porque eles vão dar subsídios para a gente, para quem trabalha na vigilância, ter dados epidemiológicos para saber. No meu município eu tenho mais sexo masculino, mais o sexo feminino, está tendo muita gestante, está tendo muita criança, muito da raça indígena ou não, raça negra, eu tenho muito presídio, população vulnerável ou não. Então, eles não estão por acaso. Isso é uma questão importante para todo agravo. Município de notificação, eu tenho que preencher. Ah, mas eu trabalho em Cáceres, por exemplo, ou em Cuiabá. Todas as minhas fichas vão ser de Cuiabá. Sim, mas se caso é uma outra informação que vá para outro local, então isso é importante eu estar preenchendo. Por exemplo, se eu anexo só a cópia da ficha numa ficha de encaminhamento, por exemplo, e elas se perdem. Então, preencham todos. Nunca é demais a gente errar por excesso, né? Então, assim, a data da notificação também é um dado importante. Por quê? A data da notificação é a data que eu estou notificando o caso. Não necessariamente é a data do diagnóstico. Geralmente, a data do diagnóstico, ela precede, quer dizer, ela é antes da minha notificação, ou no mesmo dia.
tá? Depende do fluxo de cada unidade. Mas geralmente é assim. Quer dizer, eu fechei o diagnóstico de tuberculose hoje, no dia 27 de maio de 2015. Eu vou preencher aqui. Eu só tenho condições, por exemplo, de preencher amanhã é mais calmo. Amanhã eu vou preencher. Então, é 28/5/2015. Tá? Ou no mesmo dia, se possível. Porque às vezes a gente se perde em algumas questões e acaba não anotando, não registrando e os campos vão em branco, né? A data de nascimento, se eu não sei a data, o paciente não tem documento, não sabe me informar, eu coloco a data, a idade, mais ou menos, ou pelo menos é o que o paciente refere. Em dia, mês, ano, hora, no caso de criança, né? A gente coloca sempre esses códigozinhos aqui, ó. Sempre. Vamos seguir sempre os códigos, tá bom? Por que isso? Porque os códigos, eles estão aqui para a gente falar a mesma língua, seja em Cáceres, Cuiabá, Rondonópolis, Brasília, aonde for. Todos que diz respeito à idade, que colocar o código 4 em relação a ano. A gente não vai estar colocando aleatório que eu entender que é assim. Não. Vamos seguir o padronizado, tá joia? Sexo masculino, feminino e ignorado. Não necessariamente a gente precisa estar preenchendo do que a gente bem entende ou a gente imagina que o paciente está querendo dizer. Vamos questionar. Se a paciente é gestante, logicamente tem que ser sexo feminino. Gestante, a gente preenche por trimestre, seguindo sempre todos os códigos. Masculino, automaticamente o SINAM ele já me coloca, não se aplica, tá? O campo aqui para frente. Aqui depois da gestante vem a raça, é um dado importante para algumas áreas daqui do nosso estado, que é a área indígena, por exemplo, né? Então, assim, é um dado importantíssimo a gente ter essa informação. Nós temos algumas áreas, por exemplo, aqui do estado, que nós temos conhecimento de área indígena e ele não tem nenhum caso de tuberculose se eu tiro essa informação por raça. Então, isso é complicado, porque ele não me dá uma situação real que é essa tuberculose naquela determinada região. Né? Escolaridade é o que o paciente refere, o município que já tem cadastro de número de cartão do SUS, preenche. Ainda não é um campo obrigatório. Nome da mãe é um dado importante para a gente estar sabendo também nos casos de duplicidade, né? Então é um dado importante que nos ajuda no sentido de é o mesmo paciente, não é? Então isso é um dado importante, tá? Então, se vocês perceberem, no campo 5 nós temos um município de notificação. Eu estou notificando em Cuiabá, por exemplo. E o município de residência, o paciente é de Sinop. Então, o município de residência é Sinop. Porque toda e qualquer análise que a gente faça, seja para gestor ou seja para uma tomada de decisão de atuar no sentido de estar intervindo em tempo hábil, a gente tira por município de residência. Tá? Então, assim, isso é um dado importante. Quer dizer, o município que tem a maioria dos casos dele notificados em outro município, que não o dele de residência, então a gente tem que estar intervindo no sentido de qualificar esses profissionais, estão tendo dificuldade quanto a diagnóstico, estão tendo dificuldade para diagnóstico diferencial, não sabem tomar conduta, não sabem conduzir, então é um dado importante, tá? Aí os códigos, o próprio sistema nos auxilia. Aqui para frente é mais o dado de residência do paciente, para a gente tentar localizá-lo, ok? Seguindo aqui, no campo 32, antes nós não tínhamos a informação do pós-óbito. Para alguns que conheciam a ficha anterior, é um dado importante. Lembrando, tipo de entrada, caso novo, o paciente é uma única vez. Tá joia? Ele é um virgem de tratamento, nunca tratou de tuberculose, é um caso novo. Código 2, recidiva, lembrando do que é recidiva. Um paciente tratou de tuberculose, ele teve cura e retornou a tratar novamente, independente do período, do prazo que teve essa anterior cura. É recidiva. Reingresso após abandono. O paciente começou a tratar de tuberculose, não sei porquê, ou por uma falha, às vezes, na nossa orientação para o paciente, ou por ele mesmo ser um paciente que se recusa ao tratamento, abandonou. Mas eu consegui resgatá-lo com a visita, com outras ações, conseguimos resgatá-lo. É regresso após abandono. Esse não sabe, geralmente nós utilizamos, deixa eu tentar aumentar aqui para a gente conseguir visualizar melhor. Aqui. O não sabe, nós utilizamos geralmente para hospital. Por quê? Porque nem todos os profissionais, a equipe, às vezes,
O paciente está acamado, às vezes não sabe referir, não sabe relatar, não tem informação no prontuário, familiar às vezes não sabe. Então, geralmente é aqui. Aí cabe a nós, enquanto vigilância, enquanto Secretaria de Saúde, seja município, né, no caso, estarmos verificando quando receber essa ficha. Não, esse paciente já tratou ou não, ele nunca tratou, aí a gente faz as alterações que devem ser feitas. Transferência, quando é que eu coloco transferência? Quando eu estou notificando, recebi um paciente que veio de uma outra unidade, de um outro município ou de outro estado. Aí é preenchido como transferência, que é o código 5. E essa aqui é uma informação nova, que é o pós-óbito. O que é o pós-óbito? Ah, não, eu só consegui fechar o diagnóstico, o paciente estava internado, foi a óbito, e os exames, enfim, fecharam como tuberculose, mas ele já tinha ido a óbito. Eu notifico? Notifico. O tipo de entrada pós-óbito. Tá joia? O que mais que está como novo também? No campo 33, as populações especiais. O que são as populações especiais? São aquelas populações vulneráveis, na verdade. São as populações que a gente tem que trabalhar mais, tem que ter um certo alerta maior. Por quê? São as populações que têm uma incidência muito alta, né? Incidência, lembrando, são aqueles onde nós temos o maior número de casos novos. Então, população privada de liberdade, que são onde nós temos cadeias, presídios, casa de detenção, é uma população especial para a gente. Nós, profissionais de saúde, interfere muito aonde esse profissional de saúde atua, né? Isso é importante. Se eu sou um enfermeiro que atua a nível administrativo, não tenho tanto contato na assistência propriamente dita ao paciente. É diferente de um paciente que atua num hospital, que atua numa unidade de saúde. Então, isso tudo interfere na nossa análise, tá? Outra população especial é população em situação de rua, que são os moradores de rua, são os albergados, isso é importante para a gente. E agora foi inserido também o imigrante, que é o que a gente recebeu muito, desses tempos para trás a gente recebeu muito. O beneficiário do programa de transferência de renda do governo foi um dado que foi inserido, o pessoal do Ministério achou impertinente, até por uma questão social, de estar sendo feita uma análise quanto a isso, né? A forma aqui não alterou muita coisa, lembrando que eu falei anteriormente, nós temos a pulmonar, forma pulmonar, que é aquelas que atacam os pulmões, a forma extrapulmonar, que nós temos em outros órgãos, renal, óssea, miliar, tem diversos. E a forma extrapulmonar e pulmonar, quer dizer, tanto pode atacar os pulmões como extrapulmonar. Agora, se eu digo que ela é extrapulmonar, eu preciso dizer aonde. Se ela é pleural, se ela é ganglionar, se ela é geniturinária, aonde ela é. Não é nenhuma dessas. Aqui foram citadas as mais comuns. Não é nenhuma dessas, é outra. Então, eu especifico qual é a outra. Tá joia? No campo 37, vamos acompanhar. As doenças e agravos associados também foram relacionados os mais comuns, que são os que são pertinentes para a tuberculose, que tem a facilidade maior do indivíduo com AIDS manifestar a tuberculose. Um paciente que é alcoólatra, manifestar a tuberculose, diabetes e assim por diante. Então, são os campos, as doenças mais comuns que alteram, interferem para o tratamento da tuberculose, tanto para diagnóstico como para a gente acompanhá-lo depois. A baciloscopia de escarro, só um detalhe aqui importante. A baciloscopia do escarro, a gente fala aqui no campo 38, ó. Ele é para diagnóstico, tá? Aquele que eu faço do paciente todo mês, que tem que ser feito de controle, ele vai ser preenchido na unidade de saúde, pela equipe, mensalmente, no nosso boletim de acompanhamento mensal, como o próprio nome diz. É um boletim que é gerado pelas secretarias municipais, que repassam para as unidades, e a unidade vai lá no prontuário, no livro, verifica. O paciente X fez o exame de escarro no mês de maio. O resultado tem que ser positivo ou negativo ou não realizado. Tá? Nós não temos aqui nesse campo em andamento. Então, nós não vamos escrever em andamento, porque não é uma opção que nós temos. Tá? O exame, ou ele é positivo, ou é negativo, ou não fez. Tá? Esse não se aplica quando eu digo que lá em cima ele é extrapulmonar. Lembra que eu falei anteriormente? Quando eu digo que ele é extra, como é que eu tenho baciloscopia de escarro positivo, por exemplo? Né? Então, é um dado, é uma inconsistência.
Se eu estou dizendo que eu tenho baciloscopia positiva, espera-se que seja da forma pulmonar. Tá joia? Radiografia do tórax. Nós temos as opções também. Aqui. A radiografia do tórax, ele pode ser o resultado suspeito de tuberculose ou sugestivo, depende como venham os laudos, né? Aqui em Cuiabá a gente verifica muito o sugestivo de tuberculose, normal ou outra patologia, que também acaba descartando o agravo, né? O HIV, nós temos o positivo, o negativo, aqui nós temos o em andamento. Aqui nós temos em andamento. Só que, por mais demorado que o resultado de HIV hoje seja, ele não passa de 30 dias para chegar a um resultado, né? Então, assim, é importante que a equipe fique alerta. Se eu solicitei um exame, cobre do paciente, se fez, tem que ter resultado. Se não fez, por que não fez? Né? Então, assim, isso é importante. Nós temos casos até hoje de notificações de 2013, 2012 em andamento. Então, não fez. Então, isso é uma análise que a gente faz em relação à vigilância, né? Eu tenho que estar alerta a essas informações. Não fez por quê? Porque não teve acesso ao exame, não, dificuldade de chegar até o laboratório, não tinha equipe para fazer, enfim. Então, é um dado importante. Aqui, se ele tem associado, se está fazendo a terapia antirretroviral, quer dizer, está utilizando o TARV para a tuberculose, isso é uma coisa importante também. Lembra que a gente falou lá em cima em relação à AIDS? Então, a tuberculose é a primeira coinfecção que mais gera óbito ao paciente de AIDS. Então, é um dado importante. Então, de repente, se eu tenho no meu município meu óbito que está aumentando demais, mas eu não estou ofertando o teste de HIV. Então, como é que eu vou saber se não tem a coinfecção interferindo nessa análise, nessa realidade? Né? Então, é um dado importante. Aqui a gente vem para o histopatológico. Geralmente, ele é utilizado também para as formas extrapulmonar. Aqui, sim, nós também temos o em andamento. Por quê? Porque ele realmente é demorado. Tá? O exame de cultura. Aqui nós vamos colocar a cultura do escarro. Tá joia? Ele pode ser positivo, negativo, em andamento e não realizado. Também, se a gente perceber na ficha, a maioria dos exames que tem em andamento são os exames que realmente demoram a chegar ao resultado. Por exemplo, a cultura, ele demora em média de 45 a 60 dias. É o método que o Estado tem preconizado, porque ele só é realizado no MP Laboratório, que é o nosso LACEN do Estado. Então, ele realmente é demorado. Agora, não. Ele tem toda a sintomatologia, baciloscopia persiste negativo. O médico resolveu a conduta prova terapêutica, quer dizer, vai iniciar o medicamento até chegar à cultura, ok, eu vou colocar em andamento. Mas eu tenho que lembrar que, quando chegar esse resultado, eu alterar essa informação lá no meu boletim. Tá? Eu não vou mudar a notificação, eu vou mudar o boletim. Alterar, atualizar o boletim. Outro campo importante, que é um campo novo que entrou para a gente, é o teste molecular rápido para tuberculose, que a sigla é o TRM-TB. O que é isso? Esse é um exame que, a princípio, ele só está disponível em Cuiabá e Várzea Grande, está no LASEC de Cuiabá e está no CDT de Várzea Grande, que é o Centro de Doenças Tropicais de Várzea Grande, no laboratório municipal de lá. A princípio foi doado pelo Ministério apenas para os municípios com maior incidência, então, logicamente, a princípio veio para os 2 municípios maiores, mas a previsão é que se estenda gradativamente para os outros municípios. Mas não tem no meu município, é não realizado. Tá joia? Cuiabá e Várzea Grande, fica alerta. O resultado dele não vem como as baciloscopias, positivo ou negativo. Ele vem como detectável, sensível à rifampicina, que como ele é um teste molecular, ele me dá resistência à rifampicina. Já é uma prévia da cultura. Então, ele é muito importante esse dado. Tá? Então, ele vem sensível à rifampicina, quer dizer, eu posso usar a rifampicina para o meu paciente? Não, é resistente à rifampicina. Então, esse esquema já não pode, o esquema básico já não poderia para o meu paciente. Né? E não detectável é quando não houve nada. Não conseguiu. E inconclusivo quando o material não foi suficiente, houve contaminação, a própria máquina recusa, algum outro problema houve questão laboratorial. E o teste de sensibilidade é quando eu solicito a cultura, orienta-se que a gente já solicite o teste de sensibilidade. Também ele vai me dar como resistente. Tá? Resistente à isoniazida, ou à rifampicina, ou à isoniazida e rifampicina, ou a outras drogas do esquema.
tá joia? Como também é demorado, também tem a opção de eu colocar em andamento, tá bom? Data de início de tratamento atual. Eu não sei se vocês lembram lá em cima, quando nós colocamos lá na primeira parte aqui da notificação, nós temos 3 datas importantes. A data da notificação, a data do diagnóstico e agora nós temos a data de início de tratamento atual. Tá? São 3 datas importantes que nós temos que ficar alertas nesse sentido. Por quê? Primeiro eu faço o diagnóstico. O correto seria nós termos as mesmas datas para todos, mas geralmente não é assim. Depende muito do fluxo da minha unidade, né? De como é que funciona, se é muita demanda, se não é, se eu tenho pouco colega para estar trabalhando ou não. Não, eu faço rodízio, isso é de cada unidade. Então, assim, a data de início de tratamento atual é um campo importantíssimo para a gente, tá? Contatos identificados, eles só mudaram aqui a denominação aqui, porque antes era contatos registrados, agora passaram para contato identificado. É a mesma coisa. Então, eu tenho um paciente X que tem 5 contatos, então eu vou registrar os 5. Porque lá no meu boletim de acompanhamento, eu vou ter que ir colocando até o final de 6 meses, quantos desses 5 eu consegui examinar. Lá eu tenho, então, contato examinado. Tá joia? Aqui é o município e a unidade, eu coloco. Quem está preenchendo, né? No meu caso, Simone Escudeiro, função enfermeira, e dou meu autógrafo aqui, que é a minha assinatura, tá? Não esqueçam de preencher, tá bom? Aqui é só para a gente lembrar só quais são os campos-chave e o porquê de cada um. Campo-chave para o Sinan, que é essa ficha que a gente comentou agora, é aquela partezinha inicial toda. É aquela parte de identificação, qual é o agravo, se é a ficha correta que eu estou trabalhando, no caso tuberculose, não, é dengue, é hanseníase, enfim, para ter certeza de qual é o agravo que eu estou trabalhando, qual é o município de notificação, isso aqui é muito utilizado nos municípios maiores, ou aonde tem Eu? Podemos continuar? Então tá. Aqui é sempre a gente deixa um alerta, porque geralmente é para os municípios maiores ou onde tem um colega, um profissional médico ou enfermeiro que tenha muita habilidade na condução, geralmente acaba fechando o diagnóstico, notificação nesse município. Então, mas aí eu preencho com o nome do município, lembrando da questão do município de residência. Número da notificação e a data da notificação. Isso aqui é para todos os agravos, ok? Agora, quais são os campos obrigatórios? Aqui eu até coloquei, os campos obrigatórios são aqueles que o sistema não aceita que fique em branco. A digitadora recebe a ficha de notificação para digitar, por mais que ela queira, por mais boa vontade, se não tiver preenchido, o sistema não aceita. Então, ele não consegue ser digitado. Às vezes, quando acontece, não, no meu município eu tenho 10 casos, mas com vocês no estado só constam 8, por exemplo. Uma das questões pode ser essa. Se eu não fiquei alerta para ver a completitude dos campos, pode acontecer de ter fichas sendo acumuladas sem estar sendo digitadas, né? Então, isso é possível sim de estar acontecendo. Então, ficar alerta uma vez, dependendo da minha demanda, uma vez por mês, uma vez por semana, não sei, eu tenho que estar vendo. Está ok nas fichas? A digitadora, ela sempre passa isso para a gente enquanto vigilância. Olha, tem alguns campos que estão vindo em branco. Determinada unidade está vindo sempre com falha. Então, isso nos dá o quê? Subsídio para eu saber que eu preciso intervir naquela unidade, naquele município, naquela regional, né? Então, são campos que a gente fala que o sistema não aceita que fique em branco. Aí, aqui nós especificamos alguns deles. E os campos essenciais, né? São aqueles que nos auxiliam para a questão epidemiológica e operacional do programa, tá? Quais são? Lembrando que a gente já falou bastante na ficha anterior, né? O HIV, por exemplo, quer dizer, muito óbito, mas eu não estou ofertando HIV, o teste de HIV. Então, pode ser que seja o óbito por conta da co-infecção, né? As baciloscopias, quer dizer, ele está vindo ainda resultados de baciloscopia, o paciente iniciou o tratamento e persistem baciloscopias de controle positivas. Tem municípios que nós chegamos e o paciente no 6º mês, 5º mês, com baciloscopia positiva. Então, isso é um dado importante que está me mostrando a questão operacional da vigilância. Quer dizer, está passando batido e eu não tomei providências nem quanto ao tratamento, nem quanto à unidade, né?
Então, mudança de tratamento é um dado importante quando houver necessidade, né? Então, assim, tudo isso interfere na minha análise epidemiológica e operacional. Tá joia? A segunda ação de vigilância, que a gente às vezes acredita, muitos conseguem visualizar como uma ação específica da atenção básica, da assistência, né? Mas ele também é uma ação de vigilância. Eu tenho como objetivo saber o quê? Que o meu paciente está tendo adesão ao tratamento, ofertar sempre, se que possível, o tratamento diretamente observado, que é o TDO, né? Ofertar o tratamento supervisionado, porque com ele a gente consegue estar reforçando orientações quanto ao tratamento, quanto ao medicamento, quanto à questão dos contatos, a importância de estar fazendo as baciloscopia mensal. Então, assim, tudo isso é importante, tá joia? Então, ela é uma ação também de vigilância. Às vezes a gente se confunde muito com as ações, elas se misturam, né? Nós temos ações que elas não são específicas de vigilância, assim como a gente não tem ação específica de assistência. Às vezes elas se confundem, elas se misturam. Então, isso também é importante a gente ter essa visão assim, isso é meu, mas eu também dou subsídio para a assistência poder atuar, tá? O terceiro tópico em relação à ação de vigilância é o exame de contato, né? Que faz, se necessário, investigar os casos, os contatos. Lembrando que eu coloquei a definição aqui do que é contato. Isso também já foi falado, deve ter sido falado em aula anterior. É toda pessoa, parente ou não, quer dizer, não importa meu parentesco, que mora comigo. Tá? Agora, eu tenho contatos também, eu trabalho o dia inteiro, 8 horas, 12 horas por dia, eles também são meu contato. No caso de presídios, os contatos são todos da cela, do raio, não sei. Então, assim, nós temos que ser muito flexíveis no entendimento em relação a contato. Não é só aquele que convive em casa, é aquele que coabita com o paciente, quer dizer, ele mora, mas também convive com o paciente. Tem colegas que trabalham 8, 12 horas fora, quer dizer, às vezes o paciente tem mais contato no local de trabalho do que em casa. Não significa que eu não vá investigar em casa. Eu vou investigar, mas eu tenho que ficar alerta, trabalha com o quê? Trabalha onde? Quanto tempo? Né? Então, isso é uma questão importante também a ser questionada na hora do meu preenchimento de ficha. Tá? Agora a gente chegou na questão da vigilância nos hospitais. Os hospitais eles precisam ficar alertas no sentido de que a ação de tuberculose ela é basicamente da atenção básica. Isso é ponto pacífico, está no nosso manual de controle da tuberculose. Só que, por diversas situações, por diversos motivos, isso às vezes passa batido, né? Pelos colegas, pelas equipes, por nós, né? Porque eu me incluo. Então, assim, isso passa batido. Então, os pacientes acabam chegando nos hospitais. Então, essa descoberta do caso a nível hospitalar, ela é uma questão para a gente estar revendo o quê? Como é que está acontecendo o fluxo do meu município? Como é que está sendo o atendimento da minha unidade? Né? Porque quando ele chega a nível hospitalar, às vezes ele já ficou meses tossindo, ninguém pensou em tuberculose, não solicitou uma baciloscopia. Então, isso é a importância de estar a equipe dos hospitais, principalmente das CCIHs, que são os controles de infecção hospitalar, porque ela requer medidas quando eu tenho um paciente suspeito de tuberculose. Porque quando ele já é um paciente confirmado, que está tratando de tuberculose na unidade básica, mas ele, por uma questão de efeito colateral, uma intolerância medicamentosa, precisou de uma internação, o risco de transmissão é menor. Por quê? Porque o paciente já está em uso de medicamento. Né? Existem estudos que comprovam que com 15 dias de uso regular do medicamento, todo santo dia, cai a probabilidade da minha transmissibilidade da doença. Então, assim, esse paciente que já vem fechado o diagnóstico, eu recebi ele no meu pronto atendimento, no PA do hospital, eu recebi na emergência, eu recebi no ambulatório, ele tem menos risco de transmissibilidade para mim, principalmente, enquanto equipe, enquanto profissional, e até para os outros pacientes, no caso de enfermarias, de onde tem mais de um leito no quarto, né, no apartamento. Então, assim, isso tudo interfere na minha conduta. Agora, o mais que tem que ter um pouquinho mais de cuidado é com o paciente suspeito de tuberculose. Porque eu não sei se ele é ou se não confirmou tuberculose. Então, eu preciso tratá-lo como um caso de tuberculose. Medidas de segurança, biossegurança, a equipe com os outros pacientes do mesmo quarto, na medida do possível isolá-lo, né? As ações prioritárias se concentram nas unidades básicas, né?
ou unidade de referência, municípios que tenham esse fluxo definido. Mas o hospital ele tem um papel importante, porque ele nos diz que está passando casos batidos pelas unidades básicas. Isso é um dado importante. Quer dizer, meu PSF não está tanto acesso ao paciente. A minha unidade de centro de saúde não está tendo tanta referência para fechar um diagnóstico. Então, assim, isso é uma questão importante a ser vista pela Secretaria de Saúde. E isso só mostra o quê? Com maior frequência, porque ele vê a questão de comorbidade. Que quando o paciente já passa pelas unidades básicas e ninguém pensou em tuberculose, ele vai cada vez mais agravando, cada vez mais emagrecendo, essa tosse vai piorando, emagrecimento, enfim. Então, ele cada vez mais, a probabilidade dele ter uma outro agravo associado é muito maior, né? Então, assim, a equipe do hospital ela deve estar com muita interação entre a equipe do hospital e a vigilância do município. Isso é um primeiro passo para a gente estar se falando cada vez mais. Secretaria Municipal de Saúde, através da vigilância dos municípios, e a equipe do hospital, no caso, onde tem núcleo de vigilância, alguns hospitais têm, aqui em Cuiabá nós temos, e aonde não tem são as CCIHs, a equipe de CCIHs. Esse é um dado importante. Temos que estar sempre nos falando. Agora, estabelecer um fluxo, quando é para diagnóstico de tuberculose, quando é para isolamento respiratório, porque lembrando, a transmissão da tuberculose, basicamente, é do caso de tuberculose pulmonar bacilífero. Então, é aquele onde tem a presença do bacilo. É esse que tem o risco de transmissão. Então, o isolamento respiratório. Se eu não consigo isolá-lo dentro do meu hospital, da minha enfermaria, por N questões associadas, não sei, questões administrativas às vezes, então eu vou isolar o paciente da melhor maneira possível. Colocar medidas de biossegurança, por exemplo, a máscara N95. É o mínimo que eu tenho que ter quando eu tenho uma suspeita e não consigo isolar o paciente. Tá joia? Até que eu inicie o tratamento. Priorizar ações de medidas administrativas, como eu já falei. Toda unidade hospitalar e de emergência, é importante que ele tenha que estar preparada também para a conduta. Se eu recebi o paciente no pronto atendimento, no PA, se eu recebo na UPA, que é a unidade de pronto atendimento também, ou policlínica, né? Então, assim, eles têm que ter esse conhecimento do risco que a equipe está correndo, no sentido de ficar alerta, porque eu não posso escolher paciente para atender ou não, né? Eu atendo paciente, enquanto eu estou num determinado serviço de saúde, seja ele o nível que for de prestar assistência, todo e qualquer indivíduo ele tem que chegar e tem que ser assistido. No caso específico da tuberculose, eu tenho que ter cuidados para com que minha equipe não se contamine, né? Apesar de que a tuberculose tem alguns pontos que são importantes. O quê? É o tempo de exposição. A gente vê a questão bacilífera, que são as sintomatologias, e a questão epidemiológica. Agora, o profissional de saúde ele tem tudo para facilitar a questão dele estar se colocando em risco. Porque ele tem a questão de estresse, a questão de tempo de serviço, questão de carga horária de trabalho, então tudo isso interfere, né? E a gente, como não podemos estar escolhendo, atendo esse ou não, então melhor ter conhecimento daquilo que tem na minha realidade, no meu município, na minha unidade, e tomar as medidas pertinentes, no caso. Então, essas medidas todas, elas têm que ser monitoradas, principalmente pelas CCIHs, ou, no caso, os núcleos aonde eu tiver. Tá joia? As ações também, elas têm início na porta de entrada, como eu já falei bastante, que são as UPAs, as pronto atendimento dos hospitais, identificar o sintomático respiratório. Porque, às vezes, nós temos aqueles pacientes que eles vão por outra questão para o hospital, eles buscam por outra questão. Mas ele está tossindo, persiste, persiste e não tem melhora e ninguém passa batido pelo próprio hospital, pelo próprio pronto atendimento. Então, assim, ficar alerta, orientar as equipes dos pronto atendimento no sentido de identificar esse sintomático, né? Então, isso é um dado importante, principalmente na onde faz a classificação de risco, né? Alguns hospitais hoje fazem. Ele não, ou pronto atendimento mesmo. Não, esse pode aguardar um pouco mais, esse não. Então, às vezes, o paciente ele não precisa estar com fraturas, com coisas mais visíveis, mas ele pode estar colocando em risco também as pessoas que estão naquela sala de espera. Então, é uma questão importante a ser vista, sim. Tá? Priorizar a identificação desse paciente, quanto a duração dessa tosse, o tempo dessa tosse, questionar mais ou menos, não sei exatamente o dia que começou, mas eu sei que foi próximo a tal festa, que aconteceu em tal data.
a missa, tal, enfim. Então, assim, relacionar com eventos que foram importantes para a gente tentar classificar esse período, né, que é um dado importante para a tuberculose, para fechar o diagnóstico. Promover a correta coleta do exame e o fluxo desses resultados também, né? Porque às vezes no hospital, como ocorre muita troca de plantão, então assim, a equipe da CCIH, como ela se mantém durante o período todo, de segunda a sexta, então assim, conseguir monitorar isso, porque às vezes os plantonistas não conseguem visualizar. Ah, não, foi solicitado, mas e o resultado? Né? Então a CCIH fica alerta nesse sentido, tá? Para poder estar tirando do isolamento ou não iniciar realmente o medicamento. Tá? Viabilizar o diagnóstico laboratorial, quer dizer, ter essa interação com a questão de laboratório, para ver. Nós temos hoje na questão das unidades de saúde, às vezes demora o resultado, mas não que o exame é demorado, demora a entrega do resultado. Mas no hospital, ela, às vezes, dependendo da onde, do como é feita essa articulação, a gente consegue, em 24 horas, a gente tenha resultado do exame de baciloscopia. Então, assim, é tudo uma questão importante. Por quê? Porque se o paciente vai ficar isolado em um único quarto, isso interfere. Não é tuberculose, libera para outra internação e daí por diante. Então, zelar para que ele seja instituído o mais precoce possível. Tá? Implantar e implementar a vigilância de casos da tuberculose ativa, para, logicamente, a farmácia do hospital, né, já providenciar os medicamentos. No município de Cuiabá, instituímos agora, através de uma média de número de casos que nós temos por ano, fizemos uma média do número de casos por mês e chegamos a uma média de medicamentos que vai ficar disponível em cada hospital de Cuiabá, para não correr o risco de um final de semana, de um feriado, de uma outra data que seja, que não tenha um medicamento disponível naquele momento que o paciente está internado. É diferente da unidade básica. A unidade básica, ela dispõe do medicamento para aqueles pacientes que estão em tratamento e nós colocamos um incremento a mais de 25%, às vezes até 50%, depende da demanda, para estar tendo medicamento para quando ocorre um caso novo não previsto por nós, pela equipe de saúde, no caso da secretaria. Tá joia? Então, assim, isso também é um dado importante para a farmácia estar sempre alerta nesse sentido, de estar monitorando os casos. E mesmo assim, o paciente confirmou hospitalizado, confirmou tuberculose, conseguiu o medicamento com a Secretaria de Saúde, dispensou para o paciente, teve alta, eu tenho que estar disponibilizando um quantitativo a mais para esse paciente, para até com que ele se dirija à unidade básica. Como a gente falou em algumas aulas anteriores, a tuberculose, o tratamento é o quê? É de 6 meses, é um tratamento longo. Então, ele não fica internado em 6 meses. Às vezes, o paciente só vai para fechar o diagnóstico, né? Então, ele fica uma semana, 15 dias no máximo que seja, a não ser que ele tenha uma outra agravo associado. Do contrário, ele fechou o diagnóstico, ele já é encaminhado para a unidade básica. Então, assim, ele tem, se é no mesmo município do hospital que ele está internado, menos mal. Ele consegue esse acesso um pouco mais rápido. Mas, para isso, é importante com que tenha todos os dados informados naquela nossa fichinha padronizada do programa, né? Dizendo qual é o hospital, quanto tempo ele ficou internado, se fez exames ou não, se deu positivo ou não, está aguardando o resultado. Então, tudo isso são dados importantes para quem vai estar recebendo esse paciente na próxima unidade, para dar continuidade durante os 6 meses. Senão, ele vai ter que estar reiniciando tudo de novo. Isso não tem necessidade nem para o paciente e muito menos para o serviço, né? Zelar pela correta notificação do caso, isso serve para todas as unidades, independente do nível de assistência que ela tenha, né? Seja PSF, centro de saúde, hospital, isso para todas, a correta notificação. No município de Cuiabá também é o que está mais próximo, a incidência é muito grande, a gente acompanha um pouco mais de perto, mas assim, nós já temos instituído no município que a notificação hospitalar em Cuiabá, quando ela é suspeita, eles notificam, descartou, preenche o descartado. Confirmou, anexa a investigação, preenchida corretamente e encaminha para a vigilância. É um fluxo que foi estabelecido no município de Cuiabá. Alguns outros municípios eu tenho conhecimento, Cáceres, por exemplo, eu sei que a Sandra também já tem um fluxo montado, Sinop também já tem, então, assim, alguns outros que já foram aderindo, criando estratégias entre o município, vigilância e os hospitais, isso é importante. A gente está sempre mais próximo se falando, né? Promover a correta conduta para a alta, como eu já falei também,
isolar esse caso por conta da questão das vias aéreas, por conta principalmente da tuberculose pulmonar, lembrando que quando for um caso extrapulmonar, ele pode não ser o foco bacilífero, mas ele tem alguém de contato dele que passou para ele. Se é no trabalho, se é em casa, isso cabe à equipe estar investigando, tá? E disponibilizar, logicamente, equipamento de proteção. Pelo menos a máscara N95, que aqui comprovadamente ela filtra 99,9% dos bacilos. Então, assim, o risco de transmissão é muito menor. Tá? Na ação de vigilância número 5, é a vigilância em outras instituições, que é aquela que a gente citou também alguma coisa já, em relação aos presídios, albergues, asilos, ou aquelas que têm internação por longa permanência, pacientes que ficam internados por uma outra questão e acabam também fechando o diagnóstico de tuberculose junto, associado, né? Então, assim, isso também é um dado importante. Também é uma vigilância. Nós não atuamos simplesmente só com a vigilância nas unidades de saúde, seja qual o nível for. Mas as outras instituições também fazem parte da nossa população. O paciente de tuberculose, ele frequenta os asilos, ele também é população albergada, população prisional, também é escola. Então, essas ações também fazem parte enquanto vigilância, né? Vigilância de infecção tuberculosa, que nada mais é do que infecção latente para tuberculose, que a sigla é ILTB. A gente vai estar propondo uma aula específica para ILTB. Por quê? Porque ela é um pouco mais delicada no sentido de condução do caso. Hoje, por conta da deficiência do PPD, que é a prova tuberculínica, foi feita a indicação para pessoas vivendo com HIV/AIDS, que é com infecção, como eu já disse, é a primeira causa óbito para paciente de AIDS é a tuberculose. Para nós, profissionais de saúde que trabalham em serviços de saúde, isso é importante, né? E contatos intradomiciliar. Então, essa é a nossa população. Aqui na frente, isso tudo está na nota informativa. Deixa eu tentar aumentar aqui para a gente ver. Aqui. Essas são as recomendações específicas do manual agora. Que eles mandaram recente, em 2014, que foi por conta de produto para a produção do PPD, que é a prova tuberculínica. Então, foi limitada. Para quem pode ser disponibilizado, para quem eu vou estar fazendo o PPD? Eu vou fazer para recém-nascido, para crianças. Isso tudo vocês receberam através dos escritórios regionais, das secretarias municipais. Quem não tiver essa nota técnica, no saude.mt.gov.br, nós emitimos ela através do nosso programa da área técnica, tá? E, logicamente, os contatos, tá? Mas eu tenho prescrição de por outra questão, tem a prescrição do médico. Não. Se ele não se enquadra nessa nota técnica, nós não podemos disponibilizar, infelizmente. Por quê? Porque a quantidade que foi disponibilizado para os estados, ele é conforme, por isso que eu falei de cada campo da ficha de notificação. Foi tirado em relação aos contatos, foi tirado os casos de HIV/AIDS que nós temos no estado, e foi tirado a população abaixo de 10 anos. Então, assim, é com base nesses dados que foi disponibilizado para cada estado o quantitativo de prova tuberculínica. Tá bom? A ação número 7 de vigilância é o acompanhamento, que aqui a gente se mistura com assistência, que é o acompanhamento da unidade de saúde, da unidade hospitalar, de administrar o medicamento, de supervisionar a tomada diária do medicamento, mas ele não simplesmente acompanhamento nesse sentido de assistência. Acompanhamento das informações, atualização dos campos, chegou o resultado de cultura ou não, é resistente a tal medicamento ou não é sensível, chegou o resultado de HIV ou não, acompanhou o boletim, houve mudança de diagnóstico, quer dizer, a mudança de diagnóstico é um dado importante para saber que aquela unidade, aquele município tem dificuldade para fechar um diagnóstico de tuberculose, quer dizer, está começando a tratar todo mundo e de repente não é tuberculose, né? A gente acaba criando os nossos futuros pacientes resistentes às drogas, o esquema, né? Então é um dado importante que a vigilância tem que estar acompanhando. Nesse acompanhamento nós temos ações de assistência, que é a tomada do medicamento, os registros, e enquanto vigilâncias, acompanhar e supervisionar o tratamento
no sentido de informações, bem como as informações geradas que são repassadas para o sistema de informação, que é o SINAM. E preencher corretamente sempre os impressos, para tudo, até o encerramento do caso. Tá? Aqui a nota informativa, que eu já tinha comentado, vocês vão ter acesso a essas informações, né? Aqui colocamos o fluxograma das notificações, quer dizer, toda a unidade de saúde, eu deixei básica aqui, mas não é unidade básica, toda a unidade, porque nós temos as secundárias, no caso de Cuiabá, que são as policlínicas, a UPA, e, logicamente, os hospitais estão aqui. Tá? Então, todas elas notificam e mandam para a Secretaria Municipal. O hospital notifica e manda para a Secretaria Municipal. Aqui a Secretaria, dependendo do fluxo que cada uma tenha, ela vai digitar no SINAM. Tá? Digitou no SINAM, semanalmente ela envia esse dado para onde? Para o Escritório Regional de Saúde. Cada município ele faz parte de uma área de abrangência de um determinado escritório regional, que nada mais é do que uma extensão da SES, que é da Secretaria do Estado. Mas é para ficar o mais próximo da Secretaria Municipal. Então, o escritório, semanalmente, ele repassa para a Secretaria Estadual de Saúde. E a Secretaria de Saúde, logicamente, para o Ministério da Saúde, e daí segue para os órgãos internacionais, aí para frente. Tá? Aqui eu coloquei o boletim de acompanhamento mensal, que é gerado pela Secretaria. Ela vai para as unidades, os hospitais não recebem, porque o paciente não fica internado para o acompanhamento do tratamento durante 6 meses. Geralmente ele vai, seja por uma intolerância, algum efeito colateral do medicamento, mas logo ele retorna para a unidade básica. Então, a unidade básica que vai receber esse boletim. Tá joia? Isso é mensal. Recebeu o boletim, recebeu as informações, passa para o SINAM novamente, atualiza o SINAM. Então, uma cultura que não tinha chegado, que eu solicitei no diagnóstico, e demorou no 2º, 3º mês, ele chegou o resultado, boletim que vai ser preenchido. Um HIV que estava em andamento, veio a informação, é no boletim que eu vou preencher. Contato, eu tenho 5 contatos identificados, eu consegui examinar um, é nesse boletim que eu vou informar. Então, todas as informações do acompanhamento do tratamento, elas devem ser preenchidas, atualizadas no boletim mensal. Joia? Só para a gente lembrar alguns impressos que nós trabalhamos, que são preconizados pelo programa estadual e nacional, que é a ficha de notificação e investigação de tuberculose, que é essa que é um dos maiores problemas que nós temos em relação à consistência e completitude, né, que a gente tentou detalhar. Se eu falei um pouquinho rápido demais, a gente pode voltar caso tenha algum esclarecimento maior depois. O nosso mapa de medicamento de tuberculostáticos, que são mapas de medicamentos específicos do medicamento de tuberculose, tá? Todos são padronizados, todos os esquemas estão lá, que é o esquema básico, tanto para diagnóstico, que é aquele 4 em 1, que é nada mais é do que a dose fixa combinada, né? E nós temos para aqueles pacientes que também são para dar continuidade, que entra na fase de manutenção. Então, assim, todos os medicamentos, a unidade tem que preencher isso aqui mensalmente. A ficha de encaminhamento é quando eu vou estar encaminhando um paciente. Digamos que eu encaminhe meu paciente X para o Sermac para uma referência. Não, eu encaminhei ele para uma avaliação com outro especialista. Enfim, eu tenho que fornecer informações, passar informações para essa unidade de referência, saber por que eu estou encaminhando. Não adianta eu agendar e encaminhar meu paciente sem nada de informação. Como às vezes o Sermac recebe muitos casos do interior, o paciente vem de longe, vem nessa estrada, longe, enfim, e não vem com nada de informação, nem com os exames básicos, mínimos, né? Ou quando eu vou transferir meu paciente, fechou o diagnóstico, sei lá, em Cuiabá, mas ele reside em Cáceres, então eu tenho que preencher. Cuiabá tem que mandar a transferência. Não, é o inverso. Então, assim, seja para onde for, né? Nós temos essa ficha padronizada do Estado. Eu tenho que mandar com as informações mínimas para quem estiver recebendo, dar continuidade ao tratamento. E o boletim de acompanhamento de tuberculose, que é esse que eu falei anteriormente, que é a Secretaria Municipal emite mensalmente. A ficha de solicitação de exame de baciloscopia de escarro. Essa ficha de solicitação de exame,
Alguns municípios têm ela padronizada. O importante não é ela estar idêntica em todos. O importante são as informações que ela tem que ter. Eu preciso saber o quê? Se ela é para diagnóstico, primeira ou segunda amostra. Se ela é para controle, qual é o mês de tratamento. Isso é um dado importante. Não importa qual é o padrão do meu impresso. Eu preciso, e o laboratório precisa saber se é para diagnóstico, qual é a amostra. Se é para controle, qual é o mês. Tá? A ficha de acompanhamento da tomada diária do medicamento, que é o TDO, que é a sigla que nós utilizamos, né? Que nada mais é do que o quê? Que é uma ficha, a Lúcia mostrou, eu acredito, na aula dela, onde foi falada da operacional do programa. Então, essa ficha é onde eu, enquanto unidade, vou registrar diariamente se o meu paciente X veio tomar o medicamento hoje, dia 27 de maio. Não, ele faltou. Nós temos padronizados. Quais são as siglas que eu vou utilizar? Porque se for a Simone que vai até a minha unidade, eu vou entender, assim como se for a Lúcia, se for a Sandra, se for o Nilo, enfim, todos nós temos que colocar o mesmo registro para o colega que vir fazer uma supervisão ou receber esse paciente entender do mesmo jeito. Não pode abrir margem para falar, não, ele quis dizer isso. Não, o colega não quis dizer, ele tem que padronizar isso, e isso já é padronizado, ok? O impresso de resultado de PPD também a Lúcia mostrou, que nada mais é do que a prova tuberculínica, né? Então, assim, não tenho um cartão para resultado de prova tuberculínica. Eu não vou mandar em qualquer papel. Eu mando no documento da unidade, no receituário, no documento que tenha o timbre da minha unidade, do meu serviço. Eu carimbo esse documento, esse resultado, porque ele é um exame. Ele vai me dar um parâmetro para saber se eu posso tomar uma determinada conduta ou não. Então, eu não posso simplesmente informar o paciente, não, é não reator ou reator. Não é assim. O paciente ele não tem obrigação de saber dos resultados ou de saber do que deu aquele determinado exame ou não. Cabe a nós, profissionais de saúde, informá-lo corretamente, passando documentado, porque se a unidade para onde ele vai apresentar o exame, o resultado, não aceitar, ele pode recusar, porque o paciente ele não tem obrigação, ele pode se confundir, às vezes não é o único exame que ele está fazendo, então, assim, isso abre margem a diversas condutas erradas até. Né? Então, na medida do possível, não precisa elaborar cartões, enfim, não, na medida do possível, no receituário da minha unidade, eu preencho o nome do paciente, eu coloco o resultado, a data que foi feito o exame, a data que foi feita a aplicação e a leitura, e assino e dato. Coloco a data quando eu fiz isso, ok? E a caderneta de controle de tratamento, que nada mais é que aquela amarelinha antiga, que nós utilizávamos muito tempo atrás, mas que ainda tem municípios que utilizam e é de grande valia, principalmente para pacientes que trabalham em trânsito, por exemplo, caminhoneiros, pacientes que viajam muito. Então, ele não consegue estar no mesmo local todo santo dia para tomar o remédio, ele não consegue estar todo mês num determinado município, mas pelo menos ele tendo um documento com que ele consiga se apresentar numa unidade do município onde ele está, ele não fique sem tomar o medicamento. Né? Então, assim, são estratégias que nós conseguimos assegurar que o paciente chegue até a cura. Tá? Aqui, só para a gente lembrar que sistema de informação não se diz respeito apenas ao computador, a SINAM, a digitação. Né? Sistema de informação é tudo aquilo que nos gera dados e desses dados a gente faz as informações. Né? Então, não adianta eu gerar um dado na minha unidade de saúde do PSF1 e esse dado ficar simplesmente comigo. Esse dado eu tenho que repassar para frente, onde ele vai gerar as informações para poder a gente fazer as análises e tomada de decisão. Um deles que a gente utiliza bastante é o livro verde, um deles é o livro de sintomático respiratório. A Lúcia falou bastante também sobre isso, mas só para a gente lembrar. O livro de sintomático respiratório, geralmente ele é utilizado mais nas unidades básicas. Né? É para ser registrado todo indivíduo com tosse. Simone, não é tuberculose? Não, é todo indivíduo com tosse que eu vou solicitar a baciloscopia dos casos. Ok? Livro verde, outro livro verde, que agora foi padronizado pelo Ministério. Livro de registro de casos de tuberculose e controle de tratamento. Aquele paciente que eu suspeitei que é um sintomático respiratório, que o resultado é positivo,
aí sim ele vai para o outro livro. Aí ele é um caso de tuberculose. Aí eu vou acompanhá-lo durante todo o tratamento. Tá joia? O SINAM é outro sistema de informação que nós temos, que nada mais é que começa pela ficha de notificação e investigação na unidade, porque ela é a primeira fonte notificadora, não é a Secretaria de Saúde, não é a Secretaria de Estado, não é o escritório, é a unidade de saúde. Seja PSF, Centro de Saúde, enfim. Ela é a fonte notificadora. É ela que vai iniciar todo esse processo do sistema de informação. É ela que vai gerar o preenchimento da ficha, é ela que pode alterar as informações, é ela que pode atualizar as informações e é ela que vai encerrar o caso. Tá joia? O SIM, como eu falei, que é o sistema de mortalidade, também é um sistema que nós utilizamos para estar correlacionando a questão dos óbitos por tuberculose ou por outras causas. Tá? O livro branco, nós só temos esse livro branco no laboratório. Nós não temos ele nas unidades. Então, ele é um livro que vai registrar os exames de baciloscopia de escarro de laboratório. Por isso que quando a gente falou lá no impresso, aqui atrás, nós falamos na ficha de solicitação de exame de baciloscopia, por isso é importante aqui ter essa informação. Porque o pessoal de laboratório, ele vai registrar nesse livro se ele é baciloscopia para diagnóstico, se é a primeira ou segunda amostra, ou se é de controle, qual é o mês de tratamento. Se é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto mês de tratamento. Tá? Isso tudo faz a diferença sim, porque o paciente que inicialmente ele é positivo de diagnóstico, espera-se que com o tratamento regular correto, ele vá negativando na medida que ele vai fazendo o tratamento. Se ele persiste positivo, tem coisa errada. Ou ele é falência, ou não está tomando o medicamento correto, enfim, tem N, ou não é tuberculose. Né? Então, assim, esse é um dado importante. E é o mapa de medicamento de tuberculostáticos. Aqui eu trouxe aqui para a gente só ter esse alerta, assim, alguns dados que nós trabalhamos, que são alguns indicadores que a gente trabalha, serve principalmente para gestor, para secretários, para diretores, enfim, e para nós principalmente no sentido de saber até que ponto está sendo pertinente as nossas ações, o nosso acompanhamento, né? Nós temos como meta para curar os casos novos bacilíferos de tuberculose, nós temos que curar 85% dos casos. Tá? Esse dado é dado de 2014, né? 68% nós conseguimos atingir. Então, assim, baixíssimo. Então, assim, é um dado importante porque nós profissionais de saúde do Estado, das unidades, dos municípios, quando eu falo Estado, eu estou me incluindo, todos nós devemos nos incluir, independente da instância de atuação. Mas nós conseguimos detectar os casos, mas não estamos conseguindo fazer com que o paciente chegue à cura. Isso é um dado preocupante para o Estado. Proporção de encerramento, veja bem, nós temos que encerrar 100% dos casos. Todos os nossos pacientes que fecham o diagnóstico de tuberculose, que são notificados, que iniciam o tratamento, eles têm que encerrar. Quais são os motivos de encerramento dos casos? Ele pode encerrar por cura, que é o ideal, por óbito, que também não é bom, mas ele encerra a transmissibilidade, ele corta a cadeia de transmissão. Nós podemos encerrar por transferência, eu estou transferindo para outra unidade, para outro município, ou para outro estado, ou para outro país, às vezes, não é tão comum, mas também. Né? Nós temos também encerrar por abandono, que é um dado preocupante, porque a gente tem mais para frente ali o nosso abandono altíssimo de quase 10% no estado. Então, assim, nós conseguimos detectar, nós sabemos o que é um caso de tuberculose, nós sabemos identificar o sintomático, mas não conseguimos levá-lo à cura. Né? Então, é um dado importante. O percentual de tratamento diretamente observado realizado para esses casos, né? Nós temos que fazer 100% dos nossos casos bacilíferos, né? Que são os casos novos, quer dizer, aqueles que têm baciloscopia de diagnóstico positiva, 100% dele, dos acima de 15 anos, tem que ter tratamento diretamente observado. E nós conseguimos atingir apenas 74%. Tá? A realização de exame de cultura nos casos de retratamento. Quais são as situações de retratamento que nós temos para a tuberculose? É a recidiva, que são aqueles que trataram de tuberculose, curaram e retornaram.
realização. Esse paciente, se ele retornou, ele tem que fazer cultura, porque ele já fez uso do esquema de tratamento. O organismo dele, os bacilos, já conhecem as drogas do tratamento. Então, ele pode ter criado resistência às drogas. Por isso que ele recidivou. Então, é um dado importante, a gente fazer cultura para os retratamentos. Mesma coisa para os casos de regresso pós-abandono. É um paciente que já fez uso do medicamento. E olha só, nós apenas fizemos em 16,3% dos nossos casos. Então, de repente, nós temos pacientes que estão tomando medicamento e, às vezes, de repente, é sensível, é resistente a alguma das drogas. Né? Então, nós não podemos afirmar, nós só conseguimos fazer em 16%, sendo que a meta é 75%. Né? E os contatos examinados, porque aonde nós vamos descobrir os casos de tuberculose? Através da busca ativa, o exame de contato. Né? Então, o percentual de contato examinado, olha só, 16%. Então, assim, nós estamos esperando, nós, unidade, estamos esperando que o paciente adoeça, fique grave e ele busque o serviço. Nós não vamos identificá-lo antes dele se manifestar. Né? Está passando batido os casos de tosse, a gestante que vai para o pré-natal, tossindo, o profissional não fica alerta, o hipertenso que está indo verificar a pressão arterial na unidade, está tossindo, passa batido, a mãe que vai levar a criança para vacinar. Então, assim, ele não precisa ir na unidade para ver a tosse. Né? Identificou a tosse naquele indivíduo, é importante que seja solicitada a baciloscopia. E isso a gente não está fazendo. Né? Os dados estão mostrando isso aqui. Tá joia? Aqui, tudo do que foi apresentado para vocês durante todas as nossas falas até agora, todos é com base no nosso manual do programa do Ministério, que é de 2011, é o último que nós temos, né? E assim, todos podem tirar dúvida em relação, o manual tem acesso, nós temos ele não de modo de papel, mas virtual, digitalizado no site, a gente tem disponível. Então, passo acesso a vocês. Eu acredito que era isso. Se tiver alguma observação que eu queira que eu complemente, estou à disposição. Obrigada. Pessoal, vamos solicitar então agora as perguntas, tá bom? Eu vou mudar o formato da apresentação. Quais seriam as perguntas? Todo mundo já pode começar a inserir as perguntas que a Simone vai estar respondendo uma a uma, tá? Aí você lê. Tá, joia. Tá. Alô? Por favor, todos, a gente está aberto às perguntas, tá bom? Então, por favor, quem tiver perguntas e dúvidas sobre a apresentação da vigilância, por favor, inserir aqui no bate-papo, que a gente vai estar respondendo uma a uma. A Josélia lá de Campo Verde. Tudo bem, Josélia? Aqui ela diz que eu falei em relação ao uso de equipamentos de proteção individual, no caso a máscara N95, a nível hospitalar. Nas unidades básicas de saúde, antes do tratamento também se recomenda, veja bem, nós não utilizamos a máscara N95 a nível ambulatorial. Por quê? Porque ela é uma máscara cara. A princípio, dificilmente alguns gestores conseguem estar fazendo uma aquisição, porque ela é individual, eu só posso utilizá-la individualmente, cada um tem que ter a sua, né? Ela não é descartada como aquelas outras, então ela tem que ser guardada, tem todo um cuidado especial com ela. Mas, quando é um caso, uma unidade de saúde, que eu tenho uma demanda pequena, não necessariamente eu preciso ter tanto. Por quê? Nós temos outras medidas administrativas no caso de nível ambulatorial. Uma delas é o equipamento no caso a máscara. Outra medida de biossegurança seria a medida administrativa. Por exemplo, se eu vejo que eu tenho um determinado indivíduo na minha unidade, na sala de espera, no corredor da minha unidade, tossindo, já encaminha esse paciente para lá. Não,
Eu tenho um outro paciente que vem de tuberculose, está tratando, está fechando o diagnóstico, e ele está lá no meio da minha unidade, no meio dos pacientes na recepção. Ou passo ele na frente, ou agendo com ele depois de todo atendimento. Enfim, são medidas administrativas que a gente utiliza, não fazendo cruzamento de fluxo dentro das unidades, isso é importante também, né? Por exemplo, se eu tenho gestantes atendendo, pacientes de HIV/AIDS sendo atendidos no mesmo momento. Então, assim, tudo isso auxilia nesse sentido, né? Agora, a nível hospitalar, não. Esse não tem como. É o mínimo que nós temos que ter de medidas de biossegurança. Como eu disse, se eu tenho condições de isolar esse paciente, fazer isolamento respiratório, perfeito. É o mínimo, tá? Aí, a minha equipe vai estar utilizando a máscara N95. Não, eu não tenho condições, nós temos pacientes temos hospitais, na verdade, que não tem como isolar o paciente. Hospital grande, demanda grande, não tem como isolar. Aí o paciente utiliza a máscara N95. Tá? Então são medidas, estratégias que a gente tem utilizado, principalmente aqui em Cuiabá. Camila está perguntando, o mapa de medicamento de tuberculostáticos é o mapa de medicamento que enviamos para o escritório regional? Sim, é o mesmo mapa de medicamento. Ele é feito em cada unidade, é preenchido esse mapa. A Secretaria Municipal consolida esse mapa de todo o município e envia para o escritório regional. O escritório regional vai fazer o mesmo procedimento com todos os municípios da sua área de abrangência e encaminha para a gente. Tá? É o mesmo mapa, sim. A Luciana, lá da CCIH, de qual hospital que a Luciana será? Cáceres, né? A máscara N95 é para o profissional, você está questionando? Sim, ele é para o profissional quando eu consigo isolar esse paciente, como eu disse. E o paciente utiliza, isso mesmo, utiliza a máscara cirúrgica. Agora, se eu não consigo isolar esse paciente, por exemplo, um pronto-socorro aqui, nós não conseguimos isolar, às vezes, o paciente. Então, a gente utiliza a estratégia, a máscara N95 para o paciente, pelo menos na hora que ele vai eliminar as gotículas de saliva, que é onde estão os bacilos, eu consigo, pelo menos, diminuir a quantidade que vai ser eliminada. E os profissionais também utilizam. Tá? Como convencer o paciente com TB a fazer o HIV? Veja bem, é complicado porque a gente não pode estar obrigando, a gente oferece, né? Nós oferecemos. Agora, uma questão importante é sempre estar sentando com a equipe, no caso de municípios que tenham SAI-CTA, a equipe do SAI-CTA falar a mesma coisa, né? Por quê? Porque se lá, para o paciente de AIDS, eles fazem o exame de baciloscopia de escarro, porque ele tem que descartar a tuberculose, como eu disse, é a primeira causa de óbito para AIDS é a tuberculose. Então, eles fazem de lá para cá, né? Quer dizer, SAI-CTA, eles solicitam baciloscopia de escarro, para logo de início ele começar a tratar a tuberculose. Por que não a gente também falar com a equipe do SAI para que ele oriente, reforce nesse sentido? Aqui o senhor vai fazer isso, parará, parará. E no nosso caso, nós também temos esse feedback, essa troca de informação com os colegas do SAI. Né? De repente, nós não temos esse preparo para estar ofertando, às vezes, né? Porque tem todo um treinamento para a gente fazer o pré-teste, a mesma coisa, entregar um resultado de HIV, não é para qualquer profissional estar entregando, né? Tem todo um cuidado quanto a isso. Mas então, assim, tentar solicitar se alguém já foi capacitado, tem habilidade para estar abordando, né? Quando o paciente é um paciente, nem todo mundo aceita fácil realmente, mas assim, o que nós não podemos é deixar do jeito que está. A gente tendo o óbito aumentando, oferecendo cada vez menos o teste de HIV, isso é importante, né? Então, assim, é uma questão importante. Outra coisa que eu me lembrei que a Josélia falou lá em cima é a questão de biossegurança. A gente lembra que o bacilo ele é fotossensível, né? Só para a gente estar voltando a essa questão da biossegurança, que é uma questão importante. O bacilo da tuberculose ele é fotossensível. O que é isso? Basicamente, ele morre em presença de luz, de ventilação, né? Então, assim, eu tendo a minha unidade o mais ventilado possível, né, isso facilita muito o risco de transmissibilidade. Para mim e para os outros pacientes, lógico, né? Se eu conseguir estar fazendo com que o pessoal da limpeza ou o enfermeiro, né, enfim, quem atende naquele determinado consultório, abra as janelas. Ninguém está falando para estar atendendo lá fora, no sol, nada disso, mas no sentido de você estar se prevenindo. Posicionamento de mesa dentro do consultório.
posicionamento de ventilador, né? Às vezes quer o ventilador direto para o rosto do profissional. Quer dizer, se o paciente tossir, ele vem com mais velocidade, as gotículas de saliva, caso o paciente seja bacilífero, pronto. A facilidade de contaminação é muito maior, né? Então, assim, tudo isso interfere. Posição de ventilador é sempre passando entre o profissional e o paciente. Porque se ele tossir, o vento leva, janela aberta. Então, assim, tudo isso interfere. A gente não se apegar só na máscara, só nos filtros EPA, que são um pouco mais, né? Isso cabe mais para locais onde tem uma demanda grande de paciente de tuberculose. Por exemplo, o Sermac tem o equipamento, tem a máscara, mas é porque eles lidam com pacientes multiresistentes, eles lidam com pacientes XDR hoje já, né? Então, assim, só nessa situação. Ou municípios que acompanham o paciente multiresistente. Aí sim é indicado também, tá? Não sei se ficou claro. Mais alguma observação, alguma questão que ficou para ser complementada? Eu acho que não. Eu espero que tenha sido esclarecedor, né? Mas a gente se coloca à disposição também. Todos, a gente está com nós temos ainda alguns minutos para o horário de finalização. Salve Céu ainda tem uma pergunta. Então, por favor, Salve Céu, pode fazer uma pergunta. A gente ainda tem tempo, tá bom? Nós vamos terminar e encerrar às 4 horas da tarde. Ainda tem tempo. Estamos com 20 minutos ainda. Pode fazer a pergunta, Salve do Céu. Quem tiver a pergunta para se fazer, como demora um pouco para digitar a pergunta, por favor, então insere ela com antecedente, que ela já chega aqui para a gente, tá bom? Então, vamos aguardando aí a pergunta de Salve do Céu. Salve do Céu, a Lucélia, né? Como faz com as pessoas que entraram em contato, né? Antes de saber que tem tuberculose? Não entendi. Salve do Céu está perguntando, e como faz com as pessoas que entraram em contato antes de saber que tem tuberculose? Veja se eu entendi a pergunta. É saber se quando tem um paciente que ele entrou em contato com alguém com tuberculose antes dele saber que ele tinha tuberculose, é isso? Bom, enfim, a questão em relação ao contato, nós temos que ter bem claro o seguinte, eu nunca vou saber se o outro teve tuberculose ou não, porque é uma doença que, infelizmente, nós temos preconceito, discriminação, não é uma doença que as pessoas falam abertamente, eu estou tratando de tuberculose. Não. Então, assim, dificilmente a gente consegue saber do paciente se ele já teve contato ou não. Então, assim, tem que ter muito, muito, muito cuidado nesse sentido, porque às vezes o paciente pede para a gente, na unidade que eu trabalhei muito tempo, falava assim para a gente, eu não quero que a minha família saiba, eu venho todo dia tomar medicamento, mas não quero que saiba. Então, assim, saber que o fato de fechar o diagnóstico de tuberculose, daqui para frente já não tem mais problema. O risco de transmitir a doença praticamente não tem. O problema era o antes. Então, assim como ele desenvolveu, o indivíduo, esse paciente, desenvolveu tuberculose, ele levar para o lado assim, que os filhos, ou a mãe, ou a esposa, marido, antes ele pode ter se contaminado, mesmo sem ele saber. Então, assim, essa questão de abordagem em relação ao contato, principalmente família e local de trabalho, é uma questão importante. Porque, às vezes, no local de trabalho, eles não querem que os colegas saibam, né? Então, isso também é problema para a gente, porque às vezes o risco maior o maior índice que nós temos de abandono é nos primeiros 15 dias. Aí o paciente começa a tratar, tem uma melhora significativa, porque a fome volta, o apetite volta, já não tem mais, a tosse começa a diminuir, febre às vezes já não tem mais. Então, assim, até o segundo mês de tratamento, eles tomam certinho, que é a nossa fase de ataque. Quando entra na fase de manutenção, que são os outros 4 meses, né, que aí o paciente, imagina assim, para que eu vou tomar 6 meses, os outros 4 no caso, se eu já estou me sentindo bem? Então, assim,
nossa importância no sentido do reforçar. Por que ele tem que ser 6 meses? Né? Isso tem que estar muito claro para nós profissionais, para a gente poder passar essa firmeza para o paciente. Não, o tratamento são 6 meses, porque cada droga ali, cada medicamento tem a sua importância ali. Uns matam os bacilos os mais viáveis, aí o bacilo se fragmenta, a fase de manutenção faz esse papel todo. Então, assim, ele pode ficar adormecido e às vezes não, ele volta, reativa novamente. Por que a gente fala às vezes, o paciente recidivou, mas ele tinha tratado direitinho, curou tudo, mas ele recidivou. Se ele não tomou o medicamento correto, ele pode recidivar novamente, ele reativa esses bacilos, né? Então, assim, ou ele não foi examinado o contato e ele entrou novamente em contato naquele mesmo ambiente de alguém doente. Quer dizer, o fato de eu ter tido tuberculose uma vez e ter me tratado corretamente, isso não me dá imunidade para não ter mais tuberculose. Não. Então, assim, teve um caso naquela determinada população, naquele determinado local, eu investigo os contatos. Se é em casa ou se é no trabalho. Ok? Simone, o Nilo está pedindo, tente explicar o tratamento em relação ao peso desse paciente, pois creio que ainda tem muita dúvida. Ao qual paciente você está se referindo? Ao paciente para contato? Porque todo tratamento nosso é com base no peso. Ele é com base no peso. Tanto para tratamento de tuberculose, como para tratamento do ILTB. Para o tratamento de tuberculose, ninguém precisa decorar nada. A gente tem acesso a esse manual, ou se não tem acesso ao manual, nós conseguimos estar imprimindo, deixa de fácil acesso, na sala, nos arquivos aonde se atende o paciente de tuberculose, e ali você vai. O importante é a gente ter em mente o quê? Que eu preciso pesar esse paciente em todo atendimento meu. Se é um paciente que aparece na minha unidade toda semana eu acompanho o peso. Todo mês eu solicito a baciloscopia. Isso me garante que se ele está ganhando peso e baciloscopia negativando, então ele está tomando medicamento. Lógico, o ideal é que ele faça o tratamento diretamente observado. Que ele vá todo santo dia na minha unidade tomar medicamento. Só leva o remédio para o final de semana, feriado, enfim. Né? Mas como muitas coisas não conseguimos o ideal, então se a gente se adequa à realidade do paciente, a gente consegue controlar através acompanhando o peso do doente, vendo a questão da referência de queixas, de sintomas, estão persistindo ainda, é um dado importante, que pode ser que ele não está tomando direito o remédio. A solicitação da baciloscopia mensal é um dado importante também, porque espera-se que tratando corretamente, ele vai negativar. Tem que negativar. E para ILTB, o uso do tratamento para ILTB, que é a infecção latente para tuberculose, ele só é feito com conduta, principalmente vamos dar prioridade à conduta médica, porque nós temos todo um cuidado para a prescrição do ILTB, né, do tratamento. Ele é feito só com a isoniazida, ele não é o mesmo medicamento da tuberculose, tratamento de tuberculose doença, porque a tuberculose doença nós utilizamos 4 drogas a princípio. Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e o etambutol. Para o tratamento de ILTB nós utilizamos apenas a isoniazida, e também é conforme o peso. Tá? Então isso tem que ficar claro. Ninguém precisa decorar nada, nós temos que ter acesso aonde o paciente se enquadra, dependendo do peso que ele está. Ok? Simone, faz-se PPD em contato extradomiciliar, por exemplo, colega de trabalho? Só o fato de ser contato extradomiciliar, não. Agora, se esse contato extradomiciliar se encaixa no fato de ser co-infecção ou outra comorbidade, aí sim. Por exemplo, ele é contato de um paciente bacilífero, mas é diabético. Ele é contato de um paciente bacilífero e faz uso de um corticoide. Entende? Nesse sentido, sim. Tá, Dora? Que mais? A Luciana da CCH gostaria de saber sobre a coleta de baciloscopia. Precisa ser em jejum? Para diagnóstico, a gente já até comentou, mas vamos reforçar. Para diagnóstico, a gente utiliza a primeira amostra, não necessariamente precisa estar em jejum. Isso no caso de ambulatório. No caso, a segunda amostra, sim, em jejum. Para paciente hospitalizado, que você trabalha no hospital, para paciente internado, colhe de qualquer forma. Quando o paciente, você pergunta, quando o paciente não consegue escarrar, a gente utiliza o método de escarro induzido,
que é o escarro induzido? A gente faz, logicamente, tem que ter todo o cuidado com as máscaras, né? Principalmente em hospitais. Fazer desinfecção das máscaras, ou deixar uma máscara específica para esse tipo de situação, mas faz o escarro induzido, faz a inalação, que nada mais é que a nebulização, para tentar forçar o paciente. E, logicamente, dá preferência para colher em jejum. Por quê? E logo que ele acorda, né? Porque a gente estando dormindo, você fica posicionado fica numa determinada posição. Quando você levanta em jejum, a tendência, para quem está tendo a tosse, a tendência é forçar essa tosse, né? Então, fazer os exercícios respiratórios. Lembra quais são? A gente fazer um inspirar bem profundo, umas 3, 4 vezes, né? Umas 3, 4 vezes, repete e tenta forçar. Faz a nebulização e orienta nesse sentido de fazer a escarro induzido. Aí a Josiele ia assim mesmo, se não conseguir com escarro induzido. Aí só com a questão associada à questão clínica e epidemiológica e o raio-x de tórax, é o único caso. A não ser que seja criança, que é onde se solicita mais, geralmente é solicitado, que é o lavado brônquico, enfim, aí já outros exames que já não são tão fáceis de acesso, né? Então, basicamente, persistir no escarro induzido. Tá? Tem mais alguma coisa? Ficou claro, Luciana? Qualquer coisa a gente pode estar mandando também pelo e-mail para vocês, eu acho que poderia estar mandando, né? Mais algum detalhe? Gente, nós estamos a 3h52 já, estamos finalizando. Vocês ainda têm alguma pergunta? Ainda dá tempo de mandar algumas, senão a gente já está encerrando. Tá bom? Assim, as dúvidas que permaneceram, elas podem ser a maioria dos municípios que já estão nas unidades de saúde e que já estão dentro da telesaúde, eles podem solicitar uma teleconsultoria, tá bom? Então, essa teleconsultoria, vocês solicitam ela que vocês ainda têm alguma dúvida que a gente, com certeza, vai estar enviando para o Dr. Cor, vai estar enviando para a Simone, para a Lúcia e para o pessoal da tuberculose para que seja respondida para vocês, tá bom? Eu acho que a gente vai estar encerrando já a aula. Então, eu vou pedir para a Simone despedir do pessoal. Então, era isso, gente. Eu espero que tenha sido clara. Na medida do possível, a gente se coloca à disposição. Aquilo que a gente não conseguir estar resolvendo dessa forma aqui, a gente pode estar indo em loco, qualquer coisa, né? Mas o importante é que a gente fique sempre alerta, né? Que nós temos um papel enquanto vigilância não apenas de digitar uns dados, né? Nós temos N ações, como a gente citou aqui, que a gente se coloca à disposição. Obrigada, meninas. Gente, muito obrigado a todos. Encerramos, então, com muito orgulho esse mês que a gente trabalhou focado no combate e controle à tuberculose. Nós fizemos uma programação extensa. Toda a programação pode ser reassistida pelos participantes. Essa programação fica disponível na Agenda do Telesaúde e também no nosso canal Teleeduca Mato Grosso no YouTube. Tá bom? Então, a todos, muito obrigado e até o próximo mês, semana que vem, com as nossas novas aulas e os novos temas, tá bom? Não se esqueçam das dúvidas de solicitar uma teleconsultoria e até a semana que vem.